Graça e paz, bom dia, amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus abençoe o vosso dia, que Deus nos dê uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Que Deus abençoe o vosso trabalho, o vosso lar, a vossa família. Abençoe a sua ida e a sua volta, hoje e sempre, em nome de Jesus. Queridos, vamos entrar na palavra de Deus, no nosso momento Bíblia, no que está escrito na palavra de Deus em 1 João, capítulo 3, versículo 22. 1 João, capítulo 3, versículo 22. A palavra do Senhor nos diz: E recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Repetindo: E recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Queridos, aqui um texto que nos ensina a importância da oração na vida de nós cristãos, certo? A importância de estarmos em comunhão com Deus, que quando nós pedimos, e outras traduções vai dizer que tudo o que pedimos ao Senhor, recebemos, porque obedecemos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Queridos, aqui fala muito claro, né, como nós estamos falando, a respeito da importância da oração, de você estar diariamente, ter uma vida de oração com o Senhor e buscarmos trabalhar isso na nossa vida. Quando tivermos fracos, tentarmos voltarmos ao hábito de orar diariamente, porque isso é um diálogo com Deus. E tudo o que pedimos o Senhor vai fazer. Porém, o texto também deixa claro aqui, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Aqui esse texto também nos deixa claro que não adianta a gente também orar e estar todo sujo e não querer se consertar e achar que Deus vai fazer tudo na nossa vida. Deus não vai ajudar quem não quer ser ajudado. Existe o livre-arbítrio para nós sermos responsáveis por nossas escolhas. Deus nos ensina o caminho, como nossos pais um dia nos ensinaram o caminho. O bem e o mal, o certo e o errado, como hoje nós fazemos com nossos filhos. Mas a escolha foi nossa, de seguir o bem ou seguir o mal. Dos nossos filhos será deles a responsabilidade e o direito de escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Deus nos ensina, Deus nos mostra a luz. Ele é a própria luz, mas Ele nos deixa livre para escolhermos se queremos seguirmos a Ele ou seguirmos as coisas do mundo. E o texto aqui deixa claro que quando nós obedecemos ao Senhor e quando nós fazemos o que agradamos ao Senhor, aí acontece isso que o texto diz, que recebemos tudo o que rogamos ao Senhor. Aí nós vamos para Efésios 3:20, que diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que nós opera. Quando nós buscamos fazer o que Deus se agrada, buscamos obedecer e principalmente vivermos os seus mandamentos, aí acontece isso que o texto diz, que recebemos o tudo que rogamos, e acontece isso que diz lá em Efésios. Ele é poderoso, nós sabemos que Ele é poderoso. Só que quando nós obedecemos ao Senhor e andamos em seus mandamentos, fazendo o que lhe agrada, aí se cumpre esse texto de Efésios 3:20 na nossa vida. Ele faz muito mais do que eu e você pensamos ou pedimos, conforme o poder dele que nós opera. Porque quando nós abrimos o nosso coração, a nossa mente para Cristo, para as coisas de Cristo, aí a nossa vida é transformada. Mas Cristo não vai ajudar quem não quer ser ajudado. É igual a gente às vezes tenta, mas chega um momento que tem limite. Nós vemos vários textos, no Antigo Testamento principalmente, que Jesus tentou, deu chance, que chega uma hora que ele se irou e aquele povo foi consumido. Devido a essa rebeldia, o ato de idolatria, eles não queriam adorar a Deus verdadeiramente. Passavam um tempo, depois voltavam a adorar imagens, esculturas e outras coisas que Deus abomina. E isso é um exemplo para a nossa vida. E é isso que esse texto nos ensina. Porque muitas das vezes as pessoas, por querer falar bonito, querer aparecer em púlpitos, em vídeos, como a gente está aqui nesse momento, querem falar bonito e querem dizer: oh, Deus vai fazer tudo que você ora, Deus vai fazer, porque a palavra do Senhor aqui diz. Eles pegam metade do texto, mas aqui o Senhor diz: realmente, recebemos dele tudo o que rogamos. Mas aqui o texto, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Você acha que você fazendo o que Deus não se agrada e desobedecendo os mandamentos do Senhor, você acha que Deus vai fazer aquilo que você tanto espera? Você acha que Deus vai agir na vida de alguém que é rebelde? Alguém que se rebela contra a palavra de Deus, contra os mandamentos do Senhor, contra a palavra do próprio Deus?
contra o próprio Deus, contra a vontade do Espírito Santo na nossa vida? Não vai, queridos. É lógica, nós precisamos sair desse mundo de fantoche, esse mundo de ilusão, que esse evangelho da prosperidade que querem pregar hoje, e vivemos o evangelho raiz, o verdadeiro evangelho, que é conversão, que é arrependimento, que é transformação. Mas para isso nós precisamos obedecer aos mandamentos do Senhor. Isso quer dizer que não vai errarmos ou pecarmos? Não, porque somos seres humanos, somos falhos e estamos postos a errar todos os dias. Porém, temos que buscar ao Senhor e cada dia buscar errar menos, para que estejamos cada dia mais perto do Senhor e busquemos viver em santidade com o Senhor, o qual a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. E a Bíblia também nos diz que devemos ser imitadores de Cristo. Cristo diz, sede meus imitadores. Então, queridos, eu não posso achar, eu vou estar orando tal. Não, eu preciso me limpar. Preciso me limpar. Deus é misericordioso, é tardio, irá? Mas chega um momento que se a gente não se arrepender, a gente ficar só naquele remorso, deu aquele remorso agora, depois volta a práticas, ou volta a viver as coisas do mundo, chega a hora que a ira de Deus vem, e o preço e as consequências vêm. Do jeito que a consequência é boa, pelos atos de bem que nós fazemos, devido à ação do Espírito Santo na nossa vida, também as práticas da carne que nós fazemos, damos lugar ao inimigo agir em nossa vida, as consequências ruins vêm para a nossa vida. Então nós precisamos aprender com esse texto que tudo que rogarmos o Senhor vai fazer, mas que eu preciso obedecer a Ele e fazer o que lhe agrada, para que assim eu tenha uma vida ampla com o Senhor, tenha uma vida de intimidade com Deus e tenha uma vida transformada e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração, esse estudo da palavra, e que nós vamos viver verdadeiramente o Evangelho do Senhor, que é um Evangelho que nos faz se arrepender dos nossos pecados, reconhecer quem nós somos, que somos falhos e miseráveis pecadores, e reconhecer que só o único digno de ser adorado é o Senhor, e que só Ele tem poder para perdoar o pecado, os nossos pecados. E que só Ele é único e suficiente Salvador. Que viemos confessá-lo como único e suficiente Salvador das nossas vidas, viver uma vida de comunhão com o Senhor, em sua casa, com sua palavra e em oração. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia abençoado, que Deus abençoe a vossa vida, em nome de Jesus.